Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ouvir esse vídeo desse padre. Tem pessoas que querem vir comungar, mas não querem passar pela confissão, porque não querem transformação. Querem o benefício da comunhão, sem a transformação que a comunhão dá, sem a transformação que a comunhão exige. Por que quer aproximar-se da Eucaristia e quer fugir do confessionário? Quando nós apenas queremos o benefício, nos tornamos parasitas da Eucaristia. Porque queremos apenas sorver os benefícios, mas não queremos aceitar o benfeitor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos apenas a benesse, nós queremos apenas receber a graça que pedimos, graça, o benefício, o emprego, que sei eu, a paz, a saúde, todas as coisas que eu peço, mas a transformação, isto aí eu coloco de lado. Quando eu tomo este tipo de atitude em relação ao Nosso Senhor, eu verdadeiramente tenho um espírito do mundo, eu quero fazer dessa vida a finalidade de todas as coisas, eu quero receber dele os benefícios, mas não quero transformação nenhuma para mim. Linda mensagem, né? Muito bonita essa mensagem de hoje. Às vezes eu fico muito pensando nessas situações, se o que eu estou fazendo é evangeliza, né? Às vezes a gente vê situações em que as pessoas não se preocupam na evangelização. Um exemplo, eu sou amigo do padre, ele almoça na minha casa, ele janta na minha casa, ele dorme lá na minha casa, eu vou na casa dele, eu vou, passeio com ele, tenho uma amizade, mas eu não confesso. Eu não vou na missa todos os domingos. Usa da sua amizade para se converter. É triste hoje você ver que algumas lideranças da igreja não se preocupam com a evangelização. Vamos lá, é muito bonito. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você escrevesse pelo menos um amém, porque escrevesse e desse um like também, porque assim o YouTube ia ver que esse canal que eu, professora Lindaura, e meu amigo Antônio Arnaldo Gatti fazemos, está dando frutos. Então escreve pelo menos um amém. Tem gente que sempre coloca um amém, coloca uma palavra, parabéns. Dá um like, assista até o final também. O evangelho de hoje, Lucas 6, 20 a 26. Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haverá de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Assim, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa recompensa. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós que, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos mostrou que esta vida é o inverso da vida
eterna. Quem sofre aqui, lá terá a sua recompensa. Ao contrário, quem nesta vida está saciado, quem já teve tudo, quem vive sorrindo à toa, lá na vida tudo será ao contrário. Irão chorar, irão passar fome. Se você não está achando que não é isso, leia novamente o Evangelho, escuta novamente. Em outra situação em que Jesus falava da dificuldade da salvação dos ricos, os discípulos lhe perguntaram: quem irá se salvar? Jesus disse que era para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, quis dizer e que o maior problema da riqueza é a ganância das pessoas diante dos bens materiais, o sempre querer mais e mais sem se importar com a miséria dos pobres. Ou seja, o problema maior dos ricos consiste na sua falta de caridade. Desse modo, ao pronunciar aquelas palavras, Jesus quis dizer que alguns ricos até podem se salvar, desde que usem de um pouco de sua riqueza para aliviar o sofrimento dos famintos. E que façam isso sem nenhuma intenção de retorno de qualquer tipo, seja para serem bem vistos pelos demais, seja para angariar votos, que nós estamos vendo muito isso nesses tempos, ou coisas semelhantes. Entendemos, meus irmãos, minhas irmãs, que a riqueza em si não é pecado. Não é pecado ser rico. Só que quase impossível ser rico e caridoso ao mesmo tempo. Além disso, ele tem de dar uma de durão diante dos seus semelhantes. Ele, o rico, não pode andar por aí se misturando com, diz o Kiko, com a gentalha, distribuindo mantimentos nas periferias, ao menos que seja candidato nessa eleição, como a gente está vendo muito, Gente que a gente nem conhecia, está aí se candidatando. Eu fico pensando assim, o que essas pessoas querem? O que está por trás disso? Para tal, a hipocrisia faz parte do jugo político. Ele tem de manter a sua fama de mal para com os necessitados. Muitas vezes acontece que o filho do patrão puxou a avó, ou a mãe, ou sei lá quem, e é um jovem caridoso. Ele até trata os empregados, as empregadas com bondade, ajuda na medida do possível, porém, esse mesmo jovem recebe forte pressão do resto da família para agir como todos da classe dominante. Ou seja, ele tem de se relacionar com pessoas do seu nível, tem de manter a distância dos maloqueiros e assim por diante. Se arrumar uma namorada pobre, alguém vai botar a mão. Já vi muito isso. Chega até a casar, Isso, meu irmão, minha irmã, assim como todo rico é arrogante, não todos, por favor, não estou querendo aqui, mas a maioria é arrogante e caridade zero, nem todos os pobres são humildes também. São bonzinhos, são devotos. Disso nós sabemos muito bem, pois a violência espalhada por toda parte nos mostra muito bem esta realidade. Muitos pobres tornam-se revoltados com Deus, com os ricos, com todos e com tudo. A gente tem que ver isso também, Isso é uma reação natural daquele e daquela que ao longo do tempo teve suas oportunidades
e direitos tratados, e por mais que tenha tentado ser honesto, ser um ser humano normal, as dificuldades foram se afunilando, né? De forma tal em que se viu encurralado na vida e só lhe restou a saída, a violência. Então, meus irmãos, como encurralar um animal em um beco sem saída? Ele cresce pela fúria, pelo desespero, né? Pelo instinto de sobrevivência, enfurecido, enfrenta o seu agressor e não precisa ser elefante ou um leão. Até uma lagartixa pode ser perigosa numa situação dessa, pois ela irá se defender. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso comportamento, ele é composto, né, de ação e reação. A cada ação corresponde a uma reação contrária. A reação pode ser comparada com a consequência de um ato, pois o que se planta, como disse seu Zé, né, colhe. O que se planta, colhe. Injustiça também pode gerar reações contrárias. Pode gerar revoltas, porque sua vez são mixadas de violência, indesejadas, tanto de um lado como para o outro. Jesus, ele disse, né? Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. A paz esteja convosco, amai-vos uns aos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, se o mundo ouvisse, acreditasse e praticasse as belas palavras de Jesus, esta vida terrena seria maravilhosa. Porém, é necessário que haja os maus, os malvados, pois se a paz terrena fosse plena, né, não teria graça nos preparar para a vida eterna. É necessário, é preciso que esta vida não seja de felicidade plena, pois senão nós não desejaríamos nem buscaríamos a conquista pela glória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sobre tudo que você está fazendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.